Sou grato a Deus por estar aqui conhecendo mais uma família do povo de Deus. Eu sou lá de Recife, da ICPB, Água Fria. Mas lá só tem o nome de fria, viu? Porque lá faz muito calor. Se eu soubesse, tinha trazido luva, porque minha mão estava gelada aqui. Eu estava ali sentado, eu estava tremendo. Mas daqui a pouco eu creio que o Espírito Santo vai nos aquecer aqui essa noite, em nome do Senhor Jesus. O povo de Israel era governado por Deus, conhecido como a teocracia. Deus estava governando o povo. Só que quando Deus governa, nosso Deus é justo. O nosso Deus, ele não tem o culpado por inocente. Quando Deus está no controle, quando Deus está como o rei, como o soberano na terra de Israel, o povo começa a se lembrar do cativeiro, o povo começa a se lembrar das outras nações, que tinha um rei, que tinha um homem que representava o povo. Não era um Deus que ninguém via, não era uma pessoa que estava distante ou que usava um profeta ou um juiz. Mas eles queriam um rei, e Deus ouviu o pedido do povo, e deu ao povo um rei. E esse rei se chamou Saul. E eu queria trazer para nós aqui a diferença de Saul e Davi. O povo pediu um rei, Deus permitiu que o povo escolhesse e tivesse um rei. Seu rei, Saul. E você já parou para pensar que Saul pecou menos do que Davi? Davi pecou mais do que Saul. Só que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Saul, o povo escolheu, e quando ele errou, Deus tirou dele o seu reinado. Mas de Davi, Deus teve misericórdia. Davi, mesmo pecando mais do que Saul, o próprio Deus dizia que ele era um homem segundo o coração dele. Nós estamos aqui essa noite, e Deus colocou 2 versículos em meu coração, para nós meditarmos aqui essa noite. Deus, ele se agrada mais em obediência do que em sacrifícios. O versículo, o salmo que a gente leu, e que tem por título e base aqui dessa festividade, fala quando Davi pecou e quando Davi desobedeceu a Deus. Mas eu queria primeiro falar sobre Saul, comparar Saul, e depois a gente trazia Davi aqui para ele ser exemplo para nós aqui essa noite. Saul, escolhido pelo povo. O povo pediu, Deus deu-lhe um rei, Saul. Saul era um homem que de cima do ombro não tinha outro igual a ele. Era um homem forte, alto, bonito, valente. Ele era guerreiro. Porém, ele tinha um problema. Ele sempre que fazia alguma coisa errada, ele colocava a culpa no povo. Saul sempre que desobedecia à vontade de Deus, ele colocava a culpa no povo. Quando Deus pediu para Saul ir até os amonitas, destruir tudo o que tinha ali naquele lugar, destruir boi, vaca, mulheres, homens, crianças e o rei, Saul, ele acha por bem pegar as melhores vacas, pegar os melhores bois e livrar aquele rei, o rei Agag, e traz para Jerusalém e leva para lá. Chegando lá, ele pensa então de sacrificar aqueles bois e aquelas vacas a Deus, juntamente com as ovelhas. Porém, Deus tinha dado uma ordem para aquele homem, a ordem de destruir tudo e não poupar nada. Mas ele achou por bem poupar o rei e pegar o que tinha de melhor naquele lugar. Mas Deus leva o profeta Samuel até aquele homem, e quando ele chega lá, ele começa agora a tentar mentir para o profeta Samuel. E ele disse: destruir tudo que o Senhor mandou eu fazer, eu fiz. E agora vamos sacrificar. Mas Samuel, ele era profeta de Deus. Samuel, ele via o que ninguém dizia para ele. Samuel ouvia o que ninguém falava. E Samuel começa a dizer para ele: Saul, tem alguma coisa errada aí. Eu estou ouvindo som de animais. Eu estou ouvindo alguma coisa aí, Saul. Tem alguma coisa errada. E Saul começa agora a falar para ele:
E diz que poupou as melhores ovelhas, que poupou os melhores bois para sacrificar a Deus. Só que qual foi a ordem de Deus? Que ele aniquilasse e destruísse tudo que tinha naquela cidade. Mas ele desobedeceu. Ele achou melhor fazer conforme o que ele achava melhor para se fazer. E agora começa Deus a falar um juízo para Saul e diz para ele: você desobedeceu e não ouviu a minha voz. Agora eu tiro de você o seu reinado e destituo você desse seu cargo, e eu procurarei um rei segundo o meu coração. E agora Saul começa a falar para ele e começa a dizer tudo aquilo que Deus iria fazer na vida de Saul. E quando ele está ali querendo se desculpar, e ele coloca a culpa no povo. A culpa, Samuel, é do povo. Foi o povo que queria pegar. Foi o povo que viu aquelas vacas, aqueles bois, as ovelhas, e o ouro e toda a prata daquele povo, e escolheu trazer para cá, para servir a Deus e para adorar. E ele sabia que Deus tinha dado uma ordem para ele, a ordem de destruir tudo que existia naquele lugar. E aí lá no versículo, lá no livro de 1 Samuel, lá no livro de 1 Samuel, versículo 22, Deus dá uma palavra profética para Samuel, e diz assim: Samuel, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em obediência à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Quantas vezes a gente também não acha que é melhor sacrificar? Quantas vezes a gente não age igual a Saul, achando que Deus se agrada em sacrifícios? Quantas vezes a gente vem para a igreja por hábito, por costume, louva a Deus por costume, porque louva bem, porque ensaiou, prega porque sabe pregar, porque Deus abençoou com o dom da palavra, mas parece que aquela satisfação de servir a Deus, parece que aquele fervor de servir a Deus foi embora. Parece que aquele desejo que tinha no começo, aquela vontade que a gente vinha para a casa de Deus, de servir a Ele, foi embora. O primeiro amor. Parece que o primeiro amor foi embora. E a gente começa a achar que o que Deus falou pode ficar em segundo plano. E a gente pode agora fazer conforme a nossa vontade. E a gente acha que pode fazer o que a gente acha melhor. Saul fez uma coisa boa, pegar o melhor daquele povo para servir a Deus, para render sacrifício para o Senhor. É uma coisa boa, só que tem um detalhe que Saul se esqueceu, que Deus se agrada mais em obediência e mais em fazer a vontade dele do que em sacrifício. A gente quer que o Senhor levante-se em nosso auxílio e resgate-nos e dê-nos um coração puro e um espírito reto. Mas como ter isso? Como adquirir um coração puro e um espírito reto? E eu digo para você aqui essa noite, obedecendo à vontade de Deus e obedecendo à palavra de Deus. Muitas vezes o que Deus manda e o que Deus quer que a gente faça é uma coisa difícil. Muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade. E o que Deus pede para a gente fazer vai ter um peso sobre nós. Mas Deus se agrada em sacrifício? Não, em obediência. Estamos aqui essa noite para sacrificar, sim, mas o mais principal aqui essa noite, o mais importante, é a nossa obediência e a nossa devoção ao Senhor. Estamos aqui essa noite não porque a gente veio sacrificar o nosso corpo, porque a gente veio render louvores a Ele, sim, isso é bom, mas estamos aqui primeiramente em obediência e em espírito contrito e um espírito reto para pedir a Ele: Senhor, purifica o meu coração, porque muitas vezes eu não faço aquilo que Tu queres, muitas vezes eu ajo conforme a minha vontade, porque muitas vezes eu venho para a igreja e eu me esqueço que o Senhor quer obediência, eu me esqueço que o que o Senhor quer que eu faça é me ser sincero contigo, é abrir o meu coração, chegar no altar e dizer que eu errei. Muitas vezes eu coloco a culpa nas circunstâncias, muitas vezes eu coloco a
culpa no momento e cedo à tentação e faço aquilo que eu quero. Muitas vezes eu sei o que eu tenho que fazer e eu não faço, mas eu creio que essa noite o Senhor está trazendo uma palavra para nós aqui, que Ele quer de nós obediência, um coração sincero, algo que vem lá de dentro, que não é fruto da emoção, que não é fruto do momento, mas é consciência em saber que Deus está lá em cima olhando para nós, e a sua palavra Ele nos deu, e o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, vale a pena a gente sofrer, vale a pena a gente fazer a vontade dEle, ainda que o que Ele mandou não seja o que a gente quer fazer, ainda que o momento seja propício para a gente errar, ainda que aquilo que Deus mandou parece que não seja bom, parece que não seja algo a nosso favor, porque imagine agora Saul, como é que fica o coração de Saul? Saul pegou aqueles bois e as ovelhas, a prata e o ouro, diz ele que era para sacrificar a Deus. Porém, Deus ele sonda o coração. Deus ele conhece nossos pensamentos. Antes de você chegar aqui essa noite, Deus já sabia qual era o propósito do teu coração em chegar aqui. Antes de você abrir a boca e dizer que quer ser santo, que quer servir a Ele, que tem uma identidade, que vai se colocar diante do fogo, disposto a morrer por Ele, Ele já sabia como você ia chegar aqui essa noite. Ele já sabe como eu estou aqui essa noite. Ele sabe qual é o propósito que está lá no coração. Ele sabe o que é que está movendo a gente estar aqui essa noite. Se é somente o sacrifício, o ritual, a tradição, o costume, hobby. Ele sabe, ou se é obediência à palavra dele, e sabe que aqui é a casa dele, e a gente vem juntos para adorar e render graças ao Senhor. Ele conhece. Saul poderia até estar mentindo, e pegou aquilo ali porque ele queria pegar mesmo, porque ele é ganancioso. Só que, querido, Deus ainda tem profeta na terra, aonde a gente tenta mentir, a gente tenta colocar uma máscara e fingir que está tudo bem, levanta a mão, adora, glorifica o Senhor, mas se esquece que Deus tem 7 olhos de fogo, que olha para nós e consegue saber o que é que está lá no coração guardado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem porventura ao Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto a se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Aleluia. O problema de Saul é que ele não era sincero. Ele parecia como um de nós, que sempre quando erra, bota a culpa no outro. Isso é antigo, irmão. Desde Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecou, que Deus chegou para conversar com Adão, disse: Adão, comendo o fruto. Ele disse: Senhor, eu comi, mas a culpa é da mulher. Foi ela que fez eu comer. Quando Deus vai lá falar com Eva, Eva diz: olha, eu comi, mas a culpa é da serpente. Foi ela que me induziu a comer. Isso já é comum do ser humano. É comum transferir a culpa. É comum a gente acusar. Agora, ser sincero é algo que vem do Espírito Santo. Ser sincero, não ter vergonha, não ter medo da sua culpa e do que você fez, das consequências, só pelo Espírito Santo. Por isso que ele diz: faz em mim um espírito reto. E eu creio que nessa noite o Senhor está trabalhando em nosso caráter, trabalhando em nossa personalidade, trabalhando o nosso espírito, para nos dar um espírito reto, para estar aqui essa noite adorando a Ele, servindo a Ele em obediência e em verdade. Chegando aqui, não importa como você chegou, mas o que importa é como você vai permanecer depois que o culto acabar. Como é que você vai ficar depois que tudo aqui desarmar e for embora para casa. Essa é a diferença de Saul. Outra vez Saul estava esperando Samuel para sacrificar a Deus. Samuel demorou. O que é que Saul fez? Preparou o altar, preparou o sacrifício, sacrificou.
Só que Saul não era para sacrificar. Quem era para sacrificar é Samuel. E aí quando Samuel chega, saúda ele diz que já sacrificou a Deus. E Samuel começa a olhar para ele e diz, mas não era para mim sacrificar? Não é eu que sou o profeta aqui? Mas Samuel se apressou e disse assim, a culpa foi do povo. Saul novamente coloca a culpa no povo. Novamente ele acha alguém para se livrar da sua culpa. E ele coloca novamente a culpa no povo. Essa é a diferença de Saul. O problema de Saul é que ele não conseguia ser sincero com Deus. Porque só consegue ser sincero com Deus quem conhece a Deus. Só consegue ser livre de verdade quem conhece a Deus. Porque a palavra diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Só consegue ser sincero com Deus quem consegue, quem conhece a palavra e quem conhece a verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. Saul, ele até era rei, mas era escolhido pelo povo. Saul até governou, mas foi porque o povo pediu. Quando Deus disse que o reinado de Saul estava chegando ao fim, o profeta Samuel disse, e Deus está procurando um rei para si. Aí é que está a diferença. Só consegue ser sincero com Deus quem tem intimidade com Ele. Só consegue ser sincero, chegar diante de Deus sem máscara, tirar toda a roupa, porque Deus, ele consegue ver o Espírito, a divisão do Espírito e da alma. Deus consegue ir lá onde ninguém vai. A espada, a palavra de Deus é como uma espada, que é mais penetrante do que espada de 2 gumes. A palavra do Senhor, ela vai lá na divisão do Espírito e da alma. E ela consegue ir aonde ninguém vai, e o Senhor consegue ver o que ninguém vê. Então o que eu quero dizer com isso? Ele sabe como eu e você chegou aqui essa noite. Ele sabe como estamos aqui essa noite. E a gente só permanece do mesmo jeito se quiser. Porque o problema de Saul era ele não conhecer a Deus. Era ele não ter intimidade com Deus. Porque falar não quer dizer que conhece. Não quer dizer que tem intimidade. Você prestar holocausto, fazer sacrifício para Deus, não quer dizer que conhece. O que é que eu quero dizer com isso? É que estar na igreja não quer dizer que tem intimidade com Deus. Adorar a Ele cantando louvores também não quer dizer que tem intimidade com Ele. Tem intimidade com Ele é saber que Ele é soberano e Ele faz o que Ele quer. Tem intimidade com Ele é saber que Ele é longânimo e que Ele perdoa pecado. Tem intimidade com Ele é saber que Deus é justiça, mas também é misericórdia. Tem intimidade com Deus é saber que Deus deu o seu Filho Jesus para que hoje a gente estivesse aqui. E não só saber, mas sempre olhar para Jesus. E sempre que perceber que está saindo dos trilhos e que está indo para longe de Jesus, levantar a mão e pedir, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu quero te servir e eu quero te adorar em espírito reto. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Sabe quem é que conhecia a Deus? Sansão. Tinha tudo para ser um homem de sucesso. Tinha tudo para ter um ministério próspero. Tinha tudo. Quando todo mundo olhava para ele, dizia assim, esse homem aí tem uma carreira promissora. Esse aí vai longe. Esse aí foi escolhido por Deus. O próprio anjo de Deus apareceu para ele. Deus revelou o seu nascimento. Nasceu de um estéril. Só que ele escolheu andar conforme a vontade dele. Ele achou por bem pegar em cadáver. Ele achou por bem casar com mulheres estranhas. Ele achou por bem fazer o que ele achava que era melhor para a vida dele. Tudo bem. Só que no final, quando ele estava sem os 2 olhos, quando ele estava preso, humilhado, envergonhado, ele se lembrou de algo. Que ele tinha um Deus lá no céu que tinha escolhido ele desde o ventre da mãe dele. Mesmo depois de tudo que ele fez, mesmo depois de todas as coisas erradas que ele fez, mesmo depois de todas as escolhas que ele tinha feito,
ele se lembrou que lá no céu tinha um Deus que desceu à terra, anunciou o nascimento dele, anunciou como seria o chamado dele, como seria a trajetória dele, e disse assim: Senhor, se o Senhor me desse mais uma chance, eu derrubaria esse altar aqui de demônios, eu destruiria esse templo aqui de Dagon, mataria esses filisteus, e o teu nome seria glorificado na minha vida. Mesmo ele lá envergonhado, mesmo ele lá sem os olhos, mas ele reconhecia que tinha um Deus lá no céu, que ele sabia que era misericordioso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E esse Deus está aqui entre mim e você, querido. A palavra diz que o cabelo de Sansão começou a crescer de novo. O arrependimento é o início da restauração. Quando a gente se arrepende, é a ação do Espírito Santo. E quando a gente se arrepende, é o início da restauração de Deus. Eu creio que Deus colocou essa temática no coração do Roberto, para trazer um arrependimento, para trazer de volta ao primeiro amor, para trazer lá onde a gente errou, e para o Senhor nos colocar de pé e nos encher com o seu Espírito Santo, para novamente a gente servir a Ele e glorificar o nome dEle nesta terra. Servir a Deus, Diego, eu já sirvo a Ele, é verdade. Se estamos aqui essa noite é porque servimos a Ele. Mas quem sabe você está vivendo uma vida de sacrifício. Quem sabe você está vivendo uma vida de ritual. Uma vida que serve a Deus, mas é bem distante. É bem longe. É uma vida que serve a Ele, mas que só vem para a igreja no dia de culto. Só pega na Bíblia no dia do culto. Que não tem muito prazer de estar na casa dele, mas vem porque sempre tem uma palavra boa e Deus fala alguma coisa. Mas vem porque o louvor e a Jovep cantou muito bem, parabéns. Vem porque a Jovep canta bem e você gosta de ouvir música evangélica. Vem porque já virou hábito desde criança, então está aqui essa noite adorando a Ele, servindo a Ele. Mas não é esse conhecimento que Deus quer que você conheça a Ele. Não é só nessa distância que você está que Deus quer que você esteja. Mas nessa noite Ele está de braços abertos, convidando a mim e a você para chegar perto dEle, dar um abraço nele e sentir a alegria do início da nossa convenção. Eu creio que nessa noite Deus está nos convidando para ter novamente novas experiências novas. Essas experiências que você já viveu é passado, não conta mais. Aquilo que você já fez no passado não conta mais. A Bíblia diz que é melhor as últimas coisas do que as primeiras. O que passou já passou. Deus quer que você volte a clamar, volte a ter intimidade com Ele, volte a se arrepender, para que Ele venha e sare a tua terra, sare a tua casa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Saul sempre colocava a culpa em alguém. Sempre ele gostava de soltar uma mentira. Ele sempre saía pela culatra. Crente que tenta sair pela culatra. Crente que tenta colocar a culpa nos outros. Crente que tenta se esconder achando que Deus não vê. Está muito enganado, porque Deus está te vendo. Porque Deus está olhando para você. Por isso que Ele preparou esse congresso. Por isso que Ele me trouxe lá de Mogi Guaçu e lá de Recife para estar aqui. Porque Ele te ama tanto, que Ele te viu e sabe que o caminho que você está andando não é um caminho que agrada a Ele. Não é um caminho que está fazendo a alegria no coração de Deus. Mas é um caminho que está entristecendo a Deus. Quem sabe você está vendo um ritual, uma vida de sacrifício, e se esquece que Deus quer obediência, se esquece que Deus quer ter intimidade com você, se esquece que Deus quer se relacionar com você. E nessa noite Ele está aqui para te convidar a reatar a amizade com Ele, a deixar a vida de sacrifício, a vida de ritual, deixar de botar a culpa nos outros, deixar de dar desculpa e deixar de mentira. E Ele encher você com o Espírito Santo dEle, e trocar o teu coração, e colocar um coração que
clame, um coração temente a Ele. Porque a pior coisa que pode acontecer com o crente é quando perde o temor. É quando já não tem mais temor. É quando faz e não acha que é errado. É quando vive uma vida de pecado e acha que é normal. Mas Deus nessa noite está aqui para restaurar. Como, Diego? Através do teu arrependimento. Através do teu arrependimento, Deus vai começar a restauração na tua vida. Deus não se agrada com remorso. Deus não se agrada com pesar no coração. Porque quando a gente está com remorso e a gente está com peso no coração, a gente não se arrepende. Isso não é arrependimento. A gente vem para a igreja, fica no nosso cantinho, acha que ninguém nunca vai descobrir, fica lá guardado, escondendo. Mas Deus ainda leva profeta para falar: eu estou ouvindo o som de animais. O que é isso que você fez, Saul? Louvado seja o nome de Deus. E eu creio que nessa noite Deus está nos convidando a um arrependimento. Deus está nos convidando para chegar diante dEle, se jogar diante do altar e dizer: Deus, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, não sou digno mais de ser chamado teu filho. E Deus vai dizer para você: se levanta daí, meu filho, e me dá um abraço, porque há muito tempo eu estava com saudade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se lembra que Deus estava procurando um rei? Ele achou a Davi. Uma pessoa que até o pai dele não achava que ele poderia ser rei. Passou todos os filhos de Jessé. E o Davizinho estava lá cuidando das ovelhas. O Davizinho que estava lá, não estava lá no campo, era o mais novo, era o menor. E quem imaginaria que Deus ia escolher Davi para ser o futuro rei de Israel? Saul é alto, é forte. Davi é mais baixinho, é mais franzino, é bonitinho, é ruivo. Só que Davi tinha um mistério, Davi tinha um segredo, querido. Quando Davi estava lá no campo, apacentando as ovelhas, ele via as ovelhas e via o amor que ele tinha pelas ovelhas. E enquanto ele estava lá no campo, ele recitava salmos e louvores a Deus. E ele conhecia que ele era um bom pastor e que ele cuidava bem das ovelhas. Se ele cuidava bem das ovelhas, imagina o pastor que está lá em cima. E ele começava a cantar louvor e dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele começava a entoar louvores a Deus, mesmo sem ninguém conhecer Davi, mesmo sem ninguém achar que Davi poderia ser rei. Davi já conhecia o Rei dos Reis. Muitas vezes a gente está no nosso canto e acha que ninguém está nos vendo. E quem está aqui na frente, às vezes já perdeu até a graça, às vezes já perdeu até o foco. E Deus já tirou dele o reinado. E a gente está por aí escondido no meio da multidão. Ninguém conhece, ninguém sabe quem é. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto você está aí no meio da multidão, continue louvando a Deus. Continue adorando a Deus. Mas por que, Diego? Porque quando você está adorando, você está mantendo contato e tendo intimidade com o teu Deus. Às vezes ninguém está te vendo, mas Deus está olhando para você e percebe os momentos que você louva na sua casa. Ele vê os sacrifícios de adoração e de louvores que você faz. Mas primeiro ele sabe que você obedece. Mas ele sabe que o teu coração é um coração puro. E muitas vezes a gente acha que ninguém está nos vendo. A gente acha que o que a gente faz não tem valor nenhum. Mas para Deus tem muito valor. Porque o que agrada a Deus não é o sacrifício somente, é a obediência, é o coração quebrantado, é o coração contrito, e isso alegra a Deus. Enquanto Saul estava lá no palácio, o pequeno Davi estava lá no campo, mas estava tendo intimidade com Deus, estava adorando e servindo a Deus, do jeito dele, mas estava.
Essa é a diferença de Saul e Davi. Saul estava lá no trono. Saul estava lá, todo poderoso, o rei de Israel. Mas Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas e adorando e tocando sua harpa. E Deus escolheu a Davi. Eu creio que enquanto nós estamos adorando a Ele, enquanto a gente está buscando a Deus, Ele está trabalhando em nosso favor. Muitas vezes a gente não entende, a luta é difícil, a luta é grande, a gente não compreende o que está acontecendo, mas tudo tem um propósito e nada foge da vontade de Deus. Hoje a gente não consegue entender, mas deixa Deus trabalhar, porque no tempo certo Ele vai tirar e desvendar o mistério, e a gente vai perceber que sempre Ele esteve no controle de tudo. Só que mesmo Davi sendo um rei segundo o coração de Deus, mesmo Davi conhecendo a Deus, na época que era para os reis irem para a batalha, Davi resolveu ficar no palácio. Davi resolveu ficar no aconchego da sua casa. Davi resolveu ficar no bem bom, descansando. E quando ele começa a passear ali pelo seu palácio, ele viu uma mulher que estava se banhando, Batseba. E ele perguntou: de quem é esta mulher? É mulher de Urias. Mesmo ele sabendo que era a mulher de Urias, ele tomou ela como mulher para ele. E depois, quando Urias volta, Urias não quis se deitar com a mulher dele. Urias não quis ir para a casa dele, porque Urias amava o rei. E depois que Davi cometeu adultério com aquela mulher, Davi agora programa a morte de Urias. Prepara tudo, bem direitinho, para ninguém ficar sabendo, ou para não deixar sinais nenhum. Bota ele lá na frente da batalha. E quando Urias morre, Davi agora pega a mulher Batseba como mulher, esposa, e está tudo bem. Eu já casei com ela, o marido dela já morreu, ela está grávida, está tudo bem. Só que ele se esqueceu nesse momento aí, que Deus tudo via, que Deus não tem o culpado por inocente, que Deus não, só porque era queridinho, porque tinha intimidade, Deus ia passar a mão por cima, não. Aí Deus agora leva Natã para falar com o rei Davi. E quando Natã chega lá e começa a contar uma história, começa a contar uma parábola, falando que um homem tinha muitos bois, muitas vacas e muitas ovelhas, e um fazendeiro só tinha um cabritozinho. E chegou o visitante na casa daquele fazendeiro rico, e ele pegou o carneiro do pobre, pegou aquela cordeirinha e sacrificou, e deu um banquete para os visitantes. E acendeu-se a ira de Davi, porque Davi era muito justo, porque Davi era sanguinário. E Natã olha para ele e diz assim: esse homem aí, rei, é você. É você que fez isso. Pegou a mulher de Urias, matou Urias, e hoje está com essa mulher. A gente acha que o que a gente faz é perfeito, né? Que nossos planos saem muito bem, que ninguém nunca vai ficar sabendo. Assistindo uma mensagem do pastor Jorge Linhares, ele estava falando sobre as mentiras que o diabo conta para que a gente peque. E a primeira mentira que o diabo conta para nós é que ninguém nunca vai ficar sabendo. Já percebeu que quando a gente faz alguma coisa errada, a gente acha que ninguém nunca vai descobrir? Ninguém nunca vai descobrir. Só que depois que a gente faz, quando chega na igreja, que um irmão começa muito a glorificar, que um começa a falar em línguas, a gente baixa lá a cabeça e diz: pronto, Deus vai revelar, alguém descobriu. Porque fica a culpa, fica o medo. E Natã vai lá e começa a falar e denunciar o erro de Davi. E Davi, a diferença é que Davi disse: eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra o Senhor. Naquela mesma hora, Deus perdoa Davi. Naquela mesma hora, Deus perdoa Davi. E ele disse assim: Natã, não morrerás. Porque Davi confessou o seu pecado. Porque Davi tinha um coração sincero e falou que tinha pecado
contra Deus. O nosso arrependimento é o começo, é o início da restauração de Deus em nossa vida. Davi pecou mais do que Saul. Mas quando Davi chega lá na terra e quer comprar, o dono daquela terra não quis vender para ele. E ele disse: eu quero comprar essa terra. E aquele homem perguntou para ele: para que você quer essa terra? Ele disse: eu quero para adorar o meu Deus. E aquele homem disse assim: pega de graça, adora a Deus. E Davi disse: eu não darei sacrifício ao Senhor que não tenha valor algum para mim. Ele conhecia a Deus, ele sabia o Deus que ele tinha. Por isso, naquele momento, ele confessou e falou que tinha pecado contra Deus. Naquele momento, ele abriu o coração, mesmo Deus decretando todas as consequências que viriam contra ele, que ele fez em oculto, e aconteceria com ele publicamente. Todo mundo ia ver a vergonha de Davi, que não iria cessar a espada na família de Davi, e que nunca Davi iria conseguir fazer aquele templo. Davi ouviu tudo isso, porque Davi era um homem sanguinário, tinha sangue em suas mãos, porque Davi se precipitava, porque Davi errava. Mas Davi tinha um coração quebrantado, mas Davi tinha um coração de adorador que conhecia o seu Deus. E aí a gente vai lá para o salmo que a gente leu, que é o Salmo 51. E nesse Salmo 51 foi escrito justamente quando ele pecou. Quando Davi pecou, ele escreveu esse livro, esse salmo. E ele disse assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Transgressão é quando alguém peca e sabe que é pecado. Ele sabia que a mulher tinha dono, ele sabia que aquilo era errado, mas agora ele diz: Senhor, apaga as minhas transgressões. Davi não é muito diferente da gente, não. Davi não é muito distante de nós, não. A gente sabe muitas vezes o que tem que fazer, sabe que é errado, sabe que a gente tem que se afastar, sabe que a gente tem que correr, mas parece que a gente gosta de errar, e a gente fica lá perto, e em vez de correr para o outro lado, a gente corre para cima. Isso é transgressão, é quando a gente sabe que é errado e faz. E a gente faz mesmo, isso é verdade. Só que a diferença de Davi é que ele era sincero com Deus. E naquele momento que ele estava escrevendo esse louvor a Deus, ele disse: apaga as minhas transgressões. Louvado seja o nome do Senhor. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Não tinha como esconder mais nada, não, querido. Não tinha como dar uma de bonzinho, não. Não tinha como colocar a culpa em Batseba, não. A culpa é dela, porque foi ela que estava tomando banho do lado de fora. Foi ela que estava justamente aonde eu ia passar. A culpa é daquela mulher. Não. Davi disse: a culpa é minha. É eu que errei. Foi eu que peguei aquela mulher sabendo que ela tinha dono. Apaga os meus pecados, apaga as minhas transgressões, limpa-me por completo. A nosso clamor aqui essa noite é que Deus se levante e nos dê um espírito reto e um coração quebrantado. Mas se o nosso clamor é esse aqui essa noite, precisamos primeiramente se humilhar perante os pés de Deus. Precisamos reconhecer que somos pecadores. Precisamos reconhecer os nossos erros e jogar diante de Deus. Dizer: Senhor, eu estou em tuas mãos. Faz comigo aquilo que estiver no teu coração. Foi isso que Davi fez. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado. Sempre estão diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o mal. Davi sabia que ele não errou contra Natã. Davi sabia que ele não errou contra a nação de Israel. Mas ele sabia, ele tinha no coração dele que ele errou contra o Deus dos céus e da terra. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. E agora ele começa a pedir perdão e a pedir a purificação de Deus.
Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. E no 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não te repulse da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Mesmo depois de tudo que Davi fez, o temor ainda estava no coração dele. Mesmo depois de tudo que Davi fez, ele sabia quem era Deus. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Eu também não sei se essa é a palavra que você queria ouvir aqui essa noite. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando perdemos o temor, o próximo passo é a morte espiritual. É se afastar da presença de Deus. O que Davi tinha mais medo de perder era a presença de Deus na vida dele. O que Davi tinha mais medo de perder era o Espírito Santo de Deus na vida dele. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Eu também não sei como está a tua vida. E nem tampouco estou dizendo que você está em pecado. Não estou dizendo isso. Mas se você chegou aqui nessa noite dessa forma, se você chegou aqui essa noite vivendo uma vida de rituais, uma vida de sacrifício, achando que o templo é tudo, e se esquece que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Se esquece que hoje o que Deus habita no teu coração é em tua vida. Nessa noite é noite de restauração. É noite que Deus preparou para ser um divisor de águas na tua vida. É uma noite que Deus preparou para ter um encontro e te confrontar. E dizer: meu filho, o que tem mais de importante na tua vida não é nenhum bem que você possa ter nessa terra. Não é porque você está feliz, está em paz, com saúde, que está tudo bem. O mais importante na tua vida é a minha presença. O mais importante na sua vida é o meu Espírito. No dia que ele sair de você, nunca mais você será o mesmo. Nunca mais você vai saber o que é alegria de verdade. É um congresso de jovens. E Deus convida cada um de nós aqui essa noite para clamar a Ele por renovo e por restauração, para que Ele novamente tenha misericórdia de nós, para que Ele acenda o fogo que um dia queimava em nossos corações. Eu estou com frio, mas que esse frio seja só do clima, mas que o nosso coração esteja ardendo pela presença de Deus. E eu creio que é esse o desejo de Deus para nós aqui essa noite. Porque os 2 versículos que ardeu no meu coração foi justamente aquele lá de Saul, onde Samuel disse para ele que Deus se agrada mais em obediência do que em sacrifício. E depois Davi, errando, ele disse assim para Deus: se o Senhor se agradasse em sacrifício, eu daria o maior sacrifício que alguém poderia dar para ti. Mas eu sei que o Senhor não se agrada em sacrifício, mas sim em obediência. Mas sim em um coração puro e alguém sincero. Deus falando lá em Amós para o povo dele, ele disse: as vossas festas eu não me alegro, os vossos rituais eu não me alegro, porque vocês estão apostatando, estão distantes de mim, estão longe, eu não me agrado de nada que vocês façam. Mas no capítulo 5 ele levanta Amós e diz: mas buscai ao Senhor e vivei. Quer ter vida? Busque a Deus. Quer ser avivado? Busque a Deus. Quer sair dessa frieza espiritual, dessa escassez? Hoje é noite de restauração para mim e para você aqui. É noite da gente sair do estado de Saul, mentiroso, que coloca a culpa nos outros e que vive uma vida de ritual, para viver como Davi, uma vida de sinceridade, uma vida de adoração e uma vida íntima com Deus. Clamamos a Ti, Senhor, que Te levante em nosso favor. Esse é o nosso clamor. Então como iremos clamar? Dobrando o nosso joelho, se humilhando perante Ele e dizendo: Senhor, eu pequei contra Ti, eu quero ser renovado e eu quero ser mudado em um novo homem.
nova mulher. Essa vida que eu estou vivendo não me traz alegria. Eu vou para a tua casa, eu adoro, eu te sirvo, mas eu sei que o Senhor está distante de mim, porque há muito tempo eu não sentia a tua presença. Mas nessa noite eu quero ter a tua presença novamente junto de mim. Não te afasta de mim, Senhor. Não tira o teu espírito de perto de mim. Sansão novamente volta para a nossa história. E Sansão, depois que contou o segredo, depois que fez a escolha errada, que ele está lá preso, ele disse: agora eu me soltarei, matarei esses filisteus e novamente serei ovacionado pelo povo. Só que tinha um versículo que dizia assim: só que ele se esqueceu que o Espírito Santo não estava mais nele. Sansão só tinha aquela força toda por causa do Espírito de Deus na vida dele. Quanto de nós continuamos na igreja e servindo a Deus, mas parece que a gente fez inimizade com o Espírito Santo, parece que a gente brigou com ele, parece que está de mal, como as crianças fazem. Mas hoje é noite de restauração, é noite de a gente renovar nossa aliança com Deus, é noite de voltar ao encontro e dizer: Senhor, eu quero mais de Ti, eu preciso do Senhor na minha vida, eu estou vivendo, está tudo bem comigo, minha família está tudo bem, minha vida está tudo bem, meus negócios estão tudo bem, só que eu estou sentindo falta de uma coisa, é da presença do Senhor real na minha vida, aonde eu sei que eu posso passar qualquer perigo, qualquer dificuldade, que o Senhor vai estar na minha frente, que eu posso passar qualquer dia mal, mas eu sei que o Teu Espírito me consolará nesse dia, aonde o fervor e a alegria de estar na casa dEle. Eu quero novamente isso aí, Senhor. Eu quero ser transformado em um novo homem. Eu quero deixar para trás a minha vida antiga. E nessa noite eu quero ser mudado. Nessa noite é noite de mudança. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jacó enganou a todo mundo. Todo mundo ele passou a perna. Trapaceiro, não gostava de perder. Porém chegou um dia que Deus marcou um encontro com Jacó. E até Jacó, até naquele dia, ele disse que era Esaú. Ele inventou vários nomes para ele. Só que quando ele chegou ali no Val de Jaboque, ele não conseguiu mais mentir. Ele não conseguiu mais fingir que era outra pessoa. Porque naquele dia era o próprio Deus falando com Jacó. Naquele dia não tinha como ele inventar que era outra pessoa. Ele disse: quem é você? Eu sou Jacó. Eu sou trapaceiro. Eu sou mentiroso. Eu gosto de passar na frente. Eu não gosto de perder. Esse sou eu. Então Deus disse para ele: não te chamarás mais Jacó, mas agora serás formado um novo homem dentro de ti. Se chamarás Israel. E eu creio que esse mesmo Deus está aqui essa noite, porque alguém clamou para que ele se levantasse. E quando Deus se levanta, alguma coisa ele faz. Quando Deus se levanta, é para operar, é para fazer alguma coisa, é para decidir. O povo de Israel estava clamando lá no Egito. Lá no Egito o povo estava clamando. E Deus disse: pelo clamor do meu povo e pelas suas lágrimas, eis que eu me levantarei, diz o Senhor. E eu creio que alguém orou por esse tema. Quando Deus colocou essa temática, alguém começou a clamar: Deus se levanta, Senhor, faz um renovo no meio do teu povo. Deus se levanta, Senhor, traz restauração. Deus se levanta, opera maravilha novamente, como no passado. Alguém clamou. Aleluia.
Alguém pagou um preço para que Deus trazesse novamente a presença dele para nossas vidas. Mas quando alguém clama, Deus não rejeita. Quando alguém clama, Deus não tem como ficar de ouvido tampado. Quando alguém derrama da presença de Deus, Ele se levanta. E eu creio que Ele se levantou aqui para nós aqui essa noite. Se levantou para quê, Diego? Para transformar caráter, para mudar personalidade. Deus se levantou para quê? Para restaurar a comunhão, para restaurar, tirar aquilo que não presta, fazer uma limpeza. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje é noite de encontro. Hoje é noite de você estar face a face com Deus. Hoje é noite da gente se colocar diante dEle e saber que Ele já sabe quem somos, e saber que Ele já conhece como chegamos aqui essa noite. Que não tem como mais se esconder, que não tem como ficar mais lá no cantinho quieto, que não tem como usar máscara, mas tem que se jogar perante Ele e dizer: Senhor, eu estou aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Não me repulses, não me tire da tua presença, nem me tire o teu Espírito Santo. Começa a falar com o teu Deus aí, querido. Começa a falar com Ele aí. Só você sabe como chegou aqui essa noite. Hoje é noite de encontro e Ele te encontrou. Aleluia. Adão achou que poderia se esconder de Deus. Adão poderia estar lá atrás das árvores. Deus não vai me ver aqui. Mas Deus disse: Adão, aonde é que você está? Será que é porque Deus não sabia? Não, Deus sabia onde ele estava. Mas Deus queria sinceridade no coração de Adão. E nessa noite Ele chama pelo teu nome e Ele pergunta: aonde você está? Ele chama pelo teu nome e Ele pergunta: aonde você está? Mas por que Ele pergunta? Porque Ele não sabe onde você está? Não, Ele sabe que você está aqui. Ele sabe como você chegou aqui essa noite. Mas Ele te dá essa oportunidade de você ter sinceridade com Ele e abrir o teu coração. Aleluia. Damandorei, shuriderei. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Muitas vezes a gente acha que vai viver do jeito que a gente quer e que Deus não vai achar, e que Deus não está olhando. Mas nessa noite é a noite de encontro. Alguém clamou para que Ele se levantasse, e Ele se levantou, e Ele está aqui essa noite entre nós. E Ele nos chama. Querido, lá no livro de Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, entrarei e ceiarei com ele, e ele comigo. Essa palavra a gente gosta de dar para quem não é crente. A gente gosta de dar em culto evangelístico. Mas não, é para quem é crente mesmo. É para mim, para você mesmo. E eu creio que essa noite Ele bate a porta do nosso coração. Se você está ouvindo que Ele está batendo a porta do teu coração, não endureçais o vosso coração, mas abra a porta e diga para Ele: Senhor, faz o que Tu quiser na minha vida.
eu já fiz muita escolha errada, eu já andei conforme eu queria, mas essa noite eu quero ser mudado. Essa noite entra no porão, entra no quarto, entra em todos os cômodos da minha vida, tira a sujeira, tira aquele que eu não deixava no Senhor entrar, faz uma mudança por completa. Aleluia. Aleluia. E no versículo 17 ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Levanta-te em nosso auxílio, resgatando-nos a um coração puro e um espírito reto, por amor de suas misericórdias. Como? Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração contrito, Deus não despreza. Eu não sei como você chegou aqui, mais uma vez eu repito, mas eu creio que a palavra de Deus foi pregada, e essa é a palavra que Deus tem para nós aqui essa noite. Deus não se agrada em sacrifício. Deus não se agrada só em rituais. Hoje lá na aula, o pastor João Evangelista lá de Andradas estava falando para a gente que quando você vai em Israel, você recebe um certificado declarando que você cumpriu com as suas obrigações de adorar a Deus. Porque Deus só está lá em Israel. Porque o templo está lá. Porque a arca está lá. Então, para se adorar a Deus, tem que ir lá para Israel para cumprir com a obrigação de adorar a Deus pelo menos uma vez por ano. E aí recebe um certificado dizendo que a pessoa foi lá. Os judeus ainda continuam vivendo em rituais. Continuam ainda achando que a arca, que o templo, que a parede lá que ficou do templo. E continuam vivendo daquele jeito. Porque ainda não conheceram e não reconheceram o nosso Cristo. O nosso Jesus. Hoje a gente entendeu que para adorar a Deus não precisa ir lá em Israel. Que para adorar a Deus não precisa de muita coisa não. Que não precisa de ritual. Que não precisa de muita coisa extraordinária. Mas a gente aprendeu que para adorar a Deus só precisa ter um coração quebrantado e um coração e um espírito reto. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Eu não sei se eu passei da hora porque eu não olhei o relógio. Os irmãos me perdoem. Mas eu queria convidar você para a gente orar nessa noite. Eu não posso sair daqui sem a gente orar. Porque a palavra foi pregada. E a gente vai fazer uma oração de entrega aqui essa noite. Se você nessa noite quer mudança, fala com o teu Deus aí. O pastor não pode mudar ninguém aqui. O presbítero Roberto também não pode mudar ninguém. Eu não posso mudar ninguém. Eu não posso mudar nem a mim mesmo. Só com a ajuda do Espírito Santo. Vamos pedir àquele que pode nos mudar aqui essa noite. Eu convido você para a gente fazer uma oração em nome do Senhor. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós ouvimos a tua palavra aqui essa noite. Que o Senhor não se agrada em ritual. Que o Senhor não se agrada em sacrifício. Mas entendemos pela tua palavra que o que o Senhor se agrada é um coração contrito. É um espírito reto. Pai, vem nessa noite em nosso encontro. A tua palavra já foi semeada. Vem agora com o teu Espírito Santo, meu Pai, confirmando em cada coração aqui essa noite. Deus, aquele que chegou fraco aqui, reanima, acende a chama. Aquele que estava fraco, caído, Senhor, levanta ele. Aquele que nunca mais sentiu a tua presença, renova ele aqui essa noite. Dá novamente o dom das línguas. Se não é batizado, batiza com o teu Espírito Santo aqui essa noite, meu Pai.
Senhor, restaura vidas aqui essa noite. Queremos mudança. Não queremos permanecer da forma que chegamos aqui, Senhor. Vem mudando, Senhor. Vem restaurando. Vem transformando. Vem transformando. Vem restaurando, meu Pai. Deus, assim como Ezequiel profetizou, nós profetizamos aqui essa noite. Vento dos quatro cantos da terra, sopra aqui essa noite e levanta um batalhão de crentes cheios do Espírito Santo. Damandorei, shuriderei, que eu mandassui. Damandassui, derei, que eu mandassui, derei. Damandassui, derei, que eu mandassui, derei. Aleluia. Sinta a presença de Deus aí, querido. Quanto tempo você faz que não sentia? Hoje é noite de ser renovado. Hoje é noite de ser mudado. Hoje é noite de restauração. Fala para Deus como você chegou aqui essa noite. Conta para Ele como é que está a tua vida. Aleluia. Deus conta com a tua sinceridade. A única coisa que agrada a Deus é um coração quebrantado. Se derrama essa noite perante Ele. Diante da presença de Deus, todo título fica para baixo. Todo status fica para baixo. Mas o que Ele espera e o que agrada a Ele é o teu coração quebrantado perante Ele. Submisso à vontade dEle. Pede a Ele para Ele entrar na tua vida e fazer um renovo. Pede a Ele para Ele fazer uma mudança na tua vida. Conta para Ele que você não está feliz da forma que você está vivendo. Fala para Ele que você não tem força para mudar. Mas seja sincero com Ele. Deus, não afasta de nós a tua presença. Não retira de nós o teu Espírito Santo, meu Pai. Vem nessa noite, como tu falaste para Ezequiel. Eis que eu tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne sensível. Da mandassui, derei que eu mandassui. Da mandassui, derei que eu mandassui. Aleluia. Você que nunca mais falou em línguas, seja renovado. Fale novamente em línguas. Sinta o renovo. Sinta o abraço de Deus aqui essa noite. Aleluia. Lá no livro de Joel diz: rasgai as vosso coração e não as vossas vestes. É noite de rasgar o coração perante Ele, para que Ele possa encher-nos da graça e da glória dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a igreja.